Nós vamos conversar um pouquinho a respeito do sangue. E o que eu quero que vocês gravem, do começo ao fim, e leve isso para casa, é esse título: Sangue Salva. E vocês terão aqui, na verdade, a presença de nada mais, nada menos do que o super neurobrain cirurgião Milton. Cadê você, Milton? Aplaudiu o garoto, cadê? Chega aqui. Chega aqui. Mais forte esse aplauso aí, gente. Vamos lá. Uhul! Aê! Aê! Aquela foto foi roubada, né? Aquela foto foi pirateada do seu Facebook. Pega seu microfone, pode ligá-lo para cima. E nós teríamos a Mise, que é a esposa do Sandrine, né? E ela também é médica, porém ela teve algum imprevisto, com certeza várias vezes os médicos têm imprevistos, né? Então ela não pôde vir. Por que está tão baixinho? Tem medo de cair. É mesmo? Tem medo de cair. Tá bom. Mas está muito esquisito assim. Melhorou? Melhorou. Tá bom assim. Não, vamos ficar mais alto? Não. Um pouquinho só. Por causa da câmera, entendeu? A gente tem que ficar bem na foto. Tá dando microfonia aqui, né? Um pouquinho. Muito bem. Eu não alcanço o pé no chão. Vamos ver se isso aqui funciona. Gente, é o seguinte, isso aqui é ketchup, tá? Eu amo ketchup. Milton, nós queremos saber de você o seguinte. Esse é teu pai? Ali? Não. Primeiro, se apresente um pouquinho melhor, né? Porque eu fiz a minha apresentação meio chula, mas valorize. Pode valorizar, essa é a hora de valorizar. A câmera. Tem certeza? Pode valorizar. Você é o único que, sei lá, alguma coisa, pode fazer. Eu sou o único marido da Carol. O único marido da Carol. Aê, muito bem. O que mais que você é único? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Milton, eu sou neurocirurgião e... Neurocirurgião. Uma coisa simples, né, gente? Coisa bem básica, faz aquele troço assim. Assim não, né? Assim não. Como é que faz? Não? Não faz isso? Não. Pô, meu. Em cima não. Como é que faz? Tem vários modos, né? Um deles. Bem clássico é em ponto de interrogação. Você faz um... Ponto de interrogação. Que seria isso aqui, né? Exatamente. Muito bem. E o que você faz lá dentro? O meu foco e do meu sócio, a gente faz principalmente cirurgias de tumores cerebrais. Mas eu opero também, faço bastante parte de traumatismo craniano também. Uhum. Baleado, esfaqueado. esfaqueado na cabeça. Qual foi o pior caso que chegou? Não o pior caso, qual foi o caso que mais te impressionou visualmente? Assim, a pessoa chegou e... Foi uma senhora que foi agredida com foice. Uma senhora agredida com um foice. É. E onde é que estava a foice? Ela tinha... O couro cabeludo dela era uma coxa de retalhos, assim. Tinha várias fraturas e tal. Mas ela está bem, foi bem. Ela está bem. Você operou? Operamos. Foi tudo bem, recuperou. Foi de alta. Já dado voltou alta. várias vezes, não tem nenhuma sequela, nada. E aí, qual foi a tua experiência em relação à importância de ter o sangue na operação? Já chegou a faltar? Nunca chegou a faltar? Como é que é essa importância? Principalmente pacientes de trauma, né? Na neurocirurgia em si é difícil um paciente ter alguma complicação por choque hipovolêmico, por falta de sangue. Mas, no caso desse, tem várias lesões de couro cabeludo, o paciente sangra bastante e você precisa até transfundir, fazer uma transfusão sanguínea, senão o paciente pode até falecer por conta disso. Uhum.
Desculpe se alguém tem aqui algum problema de ouvir a palavra sangue. Meu sogro, por exemplo, que ele é todo machão italiano, antigamente ele tinha um bigodão assim, mais grande assim. O bigode era grande, mas ele é pequeno. Mas ele, para compensar o tamanho, ele fala muito alto, fala muito, uga buga, fala muito, muito alto, bem alto. E só que quando você começa a falar sobre sangue com ele passa mal. Meu sogro passa mal porque houve histórias de sangue. Então, se ele estivesse aqui, que eu já convidei ele algumas vezes, poucas vezes, porque eu sei que ele nunca vem, né? Mas ele estaria desmaiadinho ali em algum canto, já escutando essas histórias, né? Mas ele é macho, mas ele tem um problema com sangue. Mas e aí, quando tem por exemplo, um sangramento dentro do cérebro, a gente sabe muito pouco a respeito disso, pelo menos eu sei muito pouco. Vocês vão perceber nas minhas perguntas que eu sei quase nada do assunto. Mas, pelo que eu sei falar, eu ouvi falar, quando você tem esse tipo de situação, é muito perigoso porque o cérebro e o sangue correndo ali dentro não combina muito bem. Como é que funciona isso? Se tiver um sangramento, por exemplo, um AVC hemorrágico, o paciente vai ter um aumento da pressão dentro do crânio. Então, isso é uma situação de emergência, muitas vezes precisa de cirurgia para uma drenagem. Se você tem um sangramento durante a cirurgia, também é complicado, porque é difícil você controlar um sangramento no cérebro, né? É muito delicado. A gente opera com microscópio e tudo, mas dependendo do tipo do sangramento, a localização é difícil, é complicado. Uhum. Pessoas que têm pouco sangue, pessoas que precisam de um sangue raro, como é que vocês contornam essas situações? Eu sei que todo hospital normalmente tem um estoque de sangue, né? Quando não tem, como é que funciona? Na verdade, normalmente o banco de sangue não é no hospital, né? Alguns hospitais têm banco de sangue, mas é um banco de sangue municipal. E quando é cirurgia marcada, que a gente chama de cirurgia eletiva, a gente pede a reserva antes, então fica reservado para aquele paciente se precisar. Uhum. Quando é trauma, a gente torce para que o paciente tenha o tipo sanguíneo mais comum e normalmente tem sangue. Essas campanhas de doação de sangue, assim, infelizmente falta realmente alguns tipos, né? Esses dias eu operei um paciente que não tinha o tipo dele de sangue. Que tipo que era? Não me lembro. Tá bom, esse é complicado mesmo. Qual Não que é o me lembro. sangue, doutor? Não lembro. Manda qualquer um, então. Não, daí não tinha. Graças a Deus ele não precisou de sangue, mas eu não lembro. Mas então, estoque de sangue, fundamental. Quem de vocês já fez doação de sangue aqui? Muito bem, 30%, 40% fez. Quem não fez, não tenha medo, gente. Não tenha medo. Sei que existem alguns pré-requisitos para você doar sangue, né? Eu não passo nos pré-requisitos. Você não passa. Então, a minha pressão arterial cai porque eu tenho muito medo da agulha. Você tem medo da agulha? Tenho. No final a gente vai apresentar para vocês outro cara que tem medo de agulha. É verdade. Eu tenho medo. Você é parecido com o meu sogro, então. Vem cá, eu vou te operar. Mete a agulha nele. Legal nos outros, né? Legal nos outros. Tá bom. Muito bem. O que mais sobre o sangue? O que você pode falar para nós, assim, superficialmente, não vá muito profundo, que nem você me respondeu esses dias um LSR. Eu vou saber que é LSR, rapaz. Você me manda ali uma mensagem. Não, foi um problema assim, dá o LSR, não sei o quê, aí da mini... Como é que eu vou saber? Eu vou entender como essas coisas. Isso, não lembro. Então, diga para nós, em linguagem popular, tá? A importância do sangue, que tipo de sangue, o que tem, por que se precisa, por que não precisa, eu posso viver sem, não posso, né? Essas respostas a gente sabe. Você não pode viver sem sangue. Sem sangue, não pode. O que mais você pode falar sobre o sangue? Me ajude a pregar aqui para essa turma aqui. Tá bom. O sangue é basicamente formado por duas partes, uma é o plasma e a outra são as células do sangue. Então, a maior quantidade é plasma. E, basicamente, ele é para transporte de células, de nutrientes, de metabólitos, hormônios. E é vital, né? Você não pode... o ser humano tolera uma quantidade determinada de volume de perda de sangue. O próprio organismo vai compensando isso de alguma maneira. Uhum. Mas, se você perder muito sangue, a pressão começa a cair, você começa a ter alguns sintomas...
tontura, suar frio, você pode desmaiar, perder mesmo a consciência. E se você não corrigir isso, né, no caso uma cirurgia, alguma coisa assim, a pessoa pode vir a falecer. Que tipo, tem pessoas que têm sangue um pouquinho mais sujo, um pouquinho mais purificado. Como é que funciona essa qualidade do sangue? Não existe isso. Basicamente Então não tem sangue nobre? Não tem sangue nobre. Tem algumas variações só... Sempre me disseram que eu era nórdico. Mentira. Sangue não tem brasileiro sangue, mesmo. sangue normal. Normal. Sou igual tem a você, diferença. então. Não tem diferença nenhuma. Nenhuma. Como é que funciona, por exemplo, até hoje eu não consigo entender como é que Jesus pôde suar gotas de sangue. Existe alguma explicação científica para isso? Eu li alguma coisa há muito tempo, não sei. Não sei se realmente tem alguma explicação científica. Você não está me ajudando muito, então. Não. Tá. Não, quando eu te liguei ontem eu perguntei até o que a gente ia falar, mas... Tá. Mas daí eu não atendi o telefone, né? Pois é. Me conte alguma situação de operação que foi muito bem sucedida e você teve que... porque a tua cirurgia ela é super complexa. Uhum. Em algum momento você teve que prestar atenção seriamente no nível sanguíneo que a pessoa estava? Como é que vocês controlam essas coisas? Tem alguém específico na equipe que está monitorando isso? Sim. No caso, o anestesista ele está fazendo o controle de dados vitais, que é a pressão arterial, pulso, respiração. Uhum. E se começa a sangrar muito na cirurgia, a gente já avisa ele. Né? Ele nos avisa, a pressão caiu, às vezes a gente tem que parar a cirurgia um pouquinho. A gente chama de tamponamento, né? Colocar, por exemplo, gases onde está sangrando, se a gente não está conseguindo fazer a coagulação, para que pare, pelo menos, de sangrar, até que ele consiga corrigir isso com uma transfusão, com mais soro. Mas, sim, a gente fica todo o tempo em comunicação para tomar esse cuidado. Se tiver muito sangramento, às vezes tem que interromper, parar um pouquinho, até o paciente estabilizar de novo. Então, não é difícil a gente afirmar, lógico, não é uma frase excludente, né, de outras verdades, mas o sangue realmente é vida. Sim. Sem dúvida alguma. Sim. Então, você pode ter todo equipamento, toda a ciência, se não tiver sangue suficiente na pessoa, foi-se. Então, nós temos aí o rim filtrando, temos o coração bombeando, o cérebro consome bastante. Sim. Muito bem. Qual foi o melhor caso de cirurgia e o pior caso de cirurgia que você já experimentou? Felizmente são muitos bons casos, né? Pior caso... Eu nunca tive um caso ruim. Nunca teve um pior caso. Muito bem. Não, estou mentindo. Não, eu não lembro. Felizmente, a maioria dos pacientes vão bem. E por perda sanguínea, eu tive um paciente durante a residência médica, durante o meu treinamento ainda, que era um senhor que foi atropelado, tinha uma fratura de crânio e ele tinha uma lesão de uma veia no cérebro, que a gente não conseguiu controlar e ele faleceu por conta dessa perda sanguínea. Por falta de sangue. Exatamente. Muito bem. Gente, eu queria, na verdade, orar pelo Milton, né? E eu queria saber, tem mais algum médico aqui? Enfermeiro? Vem cá. Vem, Carol. Tem mais algum profissional da área da medicina? Não? A gente quer orar por você. Então tá bom. Chega aqui, Carol, do lado do Milton. A Carol ama sangue. A Carol ama o sangue. Não gosta. O que vocês acham de a gente orar por esses profissionais aqui, da área da medicina? Acho que vale a pena, né? Eu de vez em quando, falo com Deus a respeito de várias coisas que Jesus fazia e ainda faz. Nós sabemos que muitas histórias de cura a gente recebeu de Jesus. E Jesus disse que nós faríamos coisas maiores até do que Ele fez. Uma das maneiras da gente fazer com que a cura aconteça é através da medicina. Então, que você nunca despreze a medicina, que você nunca considere algo que Deus não precisa. Na verdade, a gente tem uma medicina cada vez melhor porque as pessoas estão esquecendo de Deus, estão esquecendo da fé.
Nada podia estar mais longe da verdade do que isso. Porque Deus utiliza e muito a medicina, e Deus está cada vez mais dando conhecimento, sabedoria, tecnologia, para que a raça humana possa se tratar, ela possa se curar. O que nós não podemos esquecer é de onde vem a sabedoria. Quem é que nos dá a capacidade? E às vezes é verdade, precisamos impor as mãos e, em nome de Jesus, curar uma pessoa. Mas muitas vezes, Deus utiliza-se de pessoas como Carol e Milton para curar pessoas através da medicina, através do conhecimento que Ele nos dá. Então, nós acreditamos fortemente de que as várias áreas da sociedade, Deus nos traz conhecimento para que a gente faça da sociedade um lugar cada vez melhor. Então, eu gostaria de orar pelo Milton, pela Carol. Se você pudesse estender a sua mão em direção a eles. Pai, muito obrigado pelo Milton, pela Carol. Também queremos te agradecer pela Mise, que não pôde vir. Pai, pedimos que o Senhor esteja abençoando eles a cada vez mais. Que eles tenham cada vez mais sabedoria, cada vez mais percepção, cada vez sejam mais instrumentos nas suas mãos, para que eles possam trazer a cura, possam trazer saúde, possam trazer restauração, por onde quer que eles forem. Que eles sejam embaixadores de Cristo na parte da saúde. Que eles possam curar as pessoas em Teu nome, Jesus, através da medicina. Usa-os poderosamente, Senhor, que casos complicados possam chegar nas mãos deles e o Senhor utilizar da vida deles, para que famílias sejam restauradas, famílias recebam de volta um ente querido que está precisando de cura. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos aplaudir esse casal maravilhoso aqui? Obrigado. Obrigado. Maravilha. Obrigadão. Valeu, Carol. Obrigadão. Muito bem. Então, gente, vamos falar um pouquinho mais. Vimos a medicina, vimos um pouco como é que a medicina vê a importância do sangue. Nós vimos que se você não tiver sangue suficiente, você não vai ter a vida preservada. Se você precisar de sangue, você precisa de um banco de sangue no hemobanco municipal, enfim. Os hospitais têm um pouco de estoque às vezes, mas é fundamental que a gente tenha o sangue à disposição. O sangue precisa estar a nosso alcance. Agora eu gostaria que você parasse para pensar o que é que Deus pensa sobre o sangue. Se você nunca viu Deus, está aqui. Finalmente você viu. Tá? Quero apresentar para vocês Deus, povo, Deus. Tá? O que é que ele pensa sobre isso? Como é que ele vê o assunto sangue? E aqui eu vou trazer algumas passagens bíblicas para que você perceba como é importante para Deus esse assunto. Como o sangue para Deus tem um significado, tem um valor simbólico altíssimo. Ele diz assim, em Gênesis 9:4, há milhares de anos atrás, ele mandou escrever isso aqui, para você e para mim. A vida está no sangue. E aí tem várias implicações, várias orientações que Deus dá, que estavam lá desde o princípio e alcançam até nós nos dias de hoje. Então, por exemplo, Deus, ele orienta que você não coma carne sufocada, que você não beba o sangue, que você não coma o sangue. Porque para Deus, isso tem um valor simbólico muito grande. E Ele fala para você e para mim, para a gente prestar atenção em pequenas coisas que Ele considera importante. Outra coisa que é fundamental você parar para pensar, é o valor simbólico. Eu não aguento mais isso aqui, essa vida, não aguento mais. Outra coisa muito importante para Deus, em termos de simbologia do sangue, está registrado em Êxodo. Vocês lembram mais ou menos da história? Alguns bem, outros mais ou menos, ou nunca ouviram falar. Mas quando o povo judeu estava por sair do Egito, ele mandou colocar nos umbrais das portas do seu povo a marca do sangue. Tudo bem aí, Gabriel? Tudo beleza aí? Maravilha, está me distraindo, meu filho querido. Nos umbrais das portas, Deus mandou colocar sangue. Era para matar um cordeiro e pegar com uma esponja, mais ou menos, e marcar os umbrais das portas de cada casa que tivesse alguém que temesse a Deus.
porque o anjo da morte iria passar pela cidade, pela região do Egito, e ele iria matar todo o primogênito daquela região, animais e seres humanos. Então, quando ele visse o sangue, aquilo lá simbolizava que era um povo particular, era alguém que pertencia ao próprio Deus. E com isso, eles estavam sendo protegidos da morte. Então, o sangue, simbolicamente para Deus, naquela ocasião, representava segurança, representava preservar a vida de pessoas. Ok? Que mais? O que mais nós podemos pensar a respeito disso? Eu queria... Deixa eu pegar uma tesoura aqui, só um pouquinho. Nós vamos ter um pouquinho de interatividade hoje. E eu vou pedir para vocês participarem comigo e usarem a imaginação de vocês. Nós vamos desfazer o nosso cenário. Eu vou pedir que... Gabriel, já que você não está fazendo nada aí, Eugen, você também? Então, só estão me incomodando hoje? Vem aqui na frente os dois, por favor. Vocês podem rir bastante, assim. Muito bem. Mais ou menos? Segura aí. Opa, deixa eu desligar o microfone. Muito bem. Aqui é o seguinte. Deus, ele olha para o mundo de um jeito bem especial. De um jeito especial. Ele olha através do sangue de Jesus. Você que recebeu... Gabriel, não é para você ficar com a bola. Nem você, Eugen. Isso aí, dá para alguém essas bolas aí. Isso, muito bem. Quero que vocês olhem para esse globo, percebam as nações que existem, percebam os continentes, os países, grandes, pequenos, ricos ou pobres, culturalmente... Deixa eu desligar isso aqui e pegar outra coisa. Culturalmente evoluídos ou culturalmente tribais, que você perceba o globo terrestre e comece a perceber como é que Deus olha para as coisas. Eu quero que você imagine Deus olhando de longe, que você perceba que Deus tem uma perspectiva das coisas um pouco diferente do que você e eu. Ele tem o seu trono bem alto. Desculpa aí, Klaus. Bem alto. Ele vê lá de longe. Ele vê numa postura diferente. Ele tem uma cosmovisão diferente do que nós temos. Então, ele tem um jeito especial de olhar. Eu quero que você perceba que ele olha as coisas... Me alcança silêncio aqui, por favor. Ele olha as coisas com um filtro
diferente. Isto. Ele vê a partir do sangue. Ele vê a partir de um filtro. Existe uma maneira dele olhar as coisas. Você tem que perceber que a única maneira de você poder enxergar Deus é através do vermelho. É através de um filtro, através do sangue que foi derramado. Deus olha para você, Deus olha para o mundo de um jeito especial, de um jeito diferente. Ele não olha simplesmente as coisas que a gente faz, não é simplesmente curtir a nossa criatividade, ele curte essas coisas, mas ele olha através desse filtro. Como é que você pode olhar para Deus? É através de um filtro de sangue. É através de algo que foi feito, que para Deus tem muita importância. Deus vê o mundo pelo sangue de Jesus. Deus vê as coisas através dessa transfusão de sangue. O teu sangue e o meu sangue precisam de algo diferente. Tem vários tipos de sangue. O positivo, O negativo, tipo A, tipo B, sei lá o que mais que nós temos de tipos de sangue. Mas nenhum desses tipos de sangue são capazes de nos salvar. São capazes de nos manter imortais. De nos manter vivos para sempre. Todos nós, ao nascermos, saímos de um avião e pouco a pouco a gente vai caindo. E esse espaço de tempo, que é o ar, é a nossa vida. E pouco a pouco a gente vai chegando até a Terra. E quando chegarmos na Terra, o que vai acontecer? A gente morre. Acaba o tempo. Então, o que é que foi feito? O que é que Deus fez por você e por mim? Mateus 26, 28, Mateus registra essa conversa que Jesus ensina. E ele diz lá o seguinte: isto é o meu sangue da aliança derramado em favor de muitos. Quando Jesus derrama o seu sangue, e ele faz aquela última ceia, ele estava trazendo a simbologia, representando a importância do sangue de Jesus, que ele estava derramando por todos nós. Ele nem derramou por ele derramou por nós. Jesus, ele fez algo muito especial. E é por isso que, por ser o único Filho de Deus, é óbvio, é absoluta certeza, que se você e eu fizéssemos isso, que se a gente desse o nosso único filho, todas as coisas que acontecessem na sequência, a gente sempre teria esse filho diante de nós. A gente sempre iria lembrar dele. Sempre. Não tem como a gente olhar as coisas depois de se doar um filho, de se perder um filho, você olhar as coisas e esquecer do filho. Não tem como. E Deus disse, olha, ninguém vai chegar até mim se não for através do meu filho. Se você não enxergar as coisas através do vermelho, através do sangue, você não vai ter acesso a esse Deus, o teu Criador. E então, desde a criação, desde que Adão e Eva cometeram o desvio, a desobediência, já na sequência, Caim e Abel estavam num relacionamento de irmãos, e Caim vai e mata o seu próprio irmão. E olha que interessante a força do sangue para Deus. Existem partículas atômicas que caem de cada pessoa. Se o sangue cair sobre a terra, as gotas do assassinato de Abel caíram no chão. E essas partículas, essas gotas que foram derramadas pelo chão, Deus manda registrar e diz o seguinte, fala para todo mundo, registre isso para sempre, enquanto houver raça humana sobre a terra, que essas palavras fiquem registradas. O sangue do seu irmão clama da terra. As partículas atômicas até hoje
do sangue de Abel clamam perante Deus. O sangue, gente, tem muito valor para Deus. O sangue literalmente fala alto para Deus. E o sangue do filho dele fala muito mais alto ainda. Hebreus 12, versículo 24, diz assim: o sangue de Jesus fala melhor do que o sangue de Abel. O sangue de Abel fala sobre o assassinato, fala sobre um pecado terrível. E o sangue de Jesus fala sobre vida eterna, fala sobre salvação, fala sobre redenção sua e minha. O sangue de Jesus fala muito mais forte, fala muito mais alto. E as partículas atômicas do sangue de Jesus estão sobre a terra, mas esse sangue é tão bom, esse sangue é tão forte, tão eterno, que qualquer um que se aproximar de Jesus através da sua fé, vai ter acesso a esse sangue, vai fazer essa transfusão, vai fazer essa purificação do sangue. Em termos naturais, todos nós temos um tipo de sangue. E o nosso sangue ele só permanece limpo porque existe um sistema de filtragem, que é o rim. Tá certo, Milton? Os rins filtram o nosso sangue constantemente. O que acontece, simbolicamente falando? O que acontece quando uma pessoa tem falência múltipla dos rins? Ela pode entrar em óbito ou ela tem que passar por hemodiálise constantemente. Por quê? Porque o sangue precisa ser filtrado, ele precisa ser purificado. O nosso sangue, gente, sempre vai ser sujo. Nós sempre teremos que ter os rins funcionando, naturalmente falando. E eu quero fazer aqui essa analogia. A única maneira da gente ter acesso a essa purificação, a esses rins espirituais, é através da nossa fé. Paulo fala o seguinte: Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue. Ou seja, para você ter o seu sangue transformado, o seu sangue puro, ter um sangue nobre, um sangue divino, você precisa fazer uma transfusão de sangue. E não tem equipamento algum no mundo que possa fazer essa transfusão, que possa trocar o teu sangue, que a tua medula óssea comece a produzir naturalmente um sangue nobre, um sangue divino. Mas Deus então ele faz algo por você e por mim. Ele nos dá um rim espiritual, que se chama fé. Gente, é tão simples que as pessoas acabam desprezando essa simplicidade. Se você quer se tornar um filho de Deus, quer se tornar um nobre de Deus, fazer parte da família de Deus, você precisa ter o sangue dele. E a única maneira, simples e imediata, é através da fé. Basta você crer que Jesus é o Filho de Deus. Basta você ter essa confiança de que Jesus morreu por você. De que o teu sangue não é bom o suficiente para chegar na família. Vão fazer um exame de sangue em você e vão dizer, paternidade errada. Não é, meu filho? A única maneira de você ter o sangue de Deus, o sangue de Jesus, é através da fé. Quando você começa a parar para pensar sobre isso, você começa a perceber que a sua vida começa a mudar. O seu sangue é purificado. A sua essência é purificada. E você não tem mérito algum nisso. Não foi você que produziu esse sangue. Você simplesmente disse, tá bom, eu acredito nisso. E automaticamente você aciona essa transfusão de sangue sobre você mesmo. E aqui eu gostaria que você parasse para pensar um pouquinho. Eu quero que você pense, me permita me aproximar de você um pouquinho. Quero que você pare e pense se sobre a tua vida existem essas gotas de sangue. Se você teve isso. Se você já chegou alguma vez a acionar pela fé a sua transfusão de sangue. Se você conseguiu fazer isso alguma vez, é tão simples, gente, tão simples. Você não conseguiu fazer nada. Não existe mérito algum em você.
Mas se existe gotas de sangue, de um sangue específico sobre você, você tem a transfusão garantida. Eu gostaria que, tomara que não acabe as rosas todas aqui, mas é exatamente isso que eu quero que você lembre. Existe uma simbologia, existe algo que Deus quer olhar sobre você. Existe um filtro sobre você. Deixa eu dar um pouquinho mais para você. Existe um filtro. Deus vai olhar para você e vai perguntar, cadê a marca do sangue? Eu quero olhar para você, não uma pessoa que fez algumas coisas boas, algumas coisas ruins, mas eu quero olhar para você e perceber que você fez uma transfusão de sangue. Que algo aconteceu com você. Você acionou a fé, Ele quer você simplesmente buscando essas gotas. É isso que Ele quer. Faltou o Gabriel Jorgen, né? É isso que Ele quer de vocês. De você, meu filho. Que você tenha essa marca. E se você tiver essas gotas de sangue sobre você, Deus vai dizer assim para você, você é meu filho, você tem o meu sangue, você tem a minha linhagem, você faz parte da minha família. Ele olha para você sempre através de um filtro vermelho. E a pergunta que eu faço para você é, será que Deus tem os seus preferidos? Eu digo que Deus tem os seus preferidos. A pergunta é, você quer ser um deles? Todos nós podemos ser filhos preferidos de Deus. Cada um de nós. Basta você ter esta marca. Basta você ter as partículas atômicas do sangue de Jesus. Eu quero que você jamais esqueça essa pequena pétala que caiu sobre você. Deus olha pelo vermelho. O que eu quero que você faça essa semana? De preferência, essa semana. Quero que você vá doar sangue. Se você se classificar, se qualificar, vá doar sangue. E quando você for fazer isso, eu quero que você pare e pense, o sangue é vida. Você só pode ter vida se você tiver o sangue de Jesus sobre você. Quando você for doar sangue, quero que você pense, se o teu sangue pode salvar uma pessoa, e o teu sangue não é lá tão bom assim, mas o teu sangue pode salvar uma vida, pense no que pode fazer o sangue de Jesus. E o próprio Jesus disse, eu posso salvar a todos, eu posso salvar a raça humana inteira com o meu sangue. Que sangue poderoso, que sangue forte, que sangue transformador. Então, se você aceitar o desafio de doar sangue, vá até lá, mas faça algo diferente, faça algo bem consciente. E reflita, filosofe um pouquinho naqueles momentos da importância do sangue. Para Deus, o sangue vale muito. O sangue é vida. Ok, gente? Podemos parar para pensar um pouquinho sobre isso? Deixa eu orar por você. Me permita fazer isso. Pai, nós queremos te agradecer muito, porque o sangue de Jesus tem muito valor. O sangue de Jesus, ele pode nos salvar e nos dar a vida eterna. Basta a gente se aproximar dele pela fé, crer que isso é verdade. Basta crer, basta ter fé nessa declaração. Basta dizer, eu acredito nisso. Pai, eu peço que cada pessoa que está aqui possa se aproximar do Senhor com ousadia, com confiança de que o Senhor não lança fora, o Senhor não despreza, porque o Senhor olha através do sangue de Jesus. E você que está aqui hoje, se por acaso você nunca fez isso, quero que você saiba que você pode se aproximar dele agora e falar simplesmente isso. Eu creio, Deus, que Jesus pode me salvar.
bastam essas palavras, basta você crer, e haverá uma transfusão sanguínea. O seu DNA muda, quem você é muda, e a marca do Senhor estará sobre você. Pai, muito obrigado por cada pessoa, muito obrigado porque o Senhor deu fôlego de vida, e o Senhor quer que ninguém se perca, mas todos possam ter a vida eterna. Pai, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, Senhor.